operacional do sindicato. Nosso compromisso é estar sempre aqui no canteiro, mês a mês, seja fazendo a palestra ou não, seja percorrendo o trecho para ver as dificuldades aí do dia a dia do trabalhador, que às vezes tem trabalhador que está com alguma dificuldade, seja particular, seja aí no canteiro, às vezes não tem medo de ir até a gerência da obra, até o técnico de segurança, reivindicar alguma questão. A gente vem aqui para somar, para ser o elo entre o trabalhador e entre a empresa. Né? A gente não vem aqui colocar a empresa com inimigo. Problemas vão acontecer sempre. Aqui vai ser mais de 2 anos de obra. A obra vai até a Avenida Brasil, se não me falha a memória. O efetivo vai chegar a 1.000 trabalhadores. E a gente está aqui para começar aqui, desde esse princípio aqui, a elucidar as dúvidas do trabalhador. Né? Referente à convenção coletiva. Né? Eu tive aqui algumas coisas aqui, algumas perguntas. No mês passado, quando eu vim aqui agendar nossa palestra aqui, entregar nosso cronograma de visita aqui ao Adeilton, que é o administrativo da obra, o trabalhador questionou muito referente ao ticket de alimentação, referente a algumas questões a mais, e a gente vai estar aqui explicando como é que é o princípio de tudo, como que é a fundação da Convenção Coletiva de Trabalho. Né? No começo de tudo, né, para ter uma Convenção Coletiva de Trabalho tem que ter a categoria, e a categoria aqui está no outro canteiro, está ali. E o sindicato lá, nosso presidente, todo ano, nosso presidente está lá há cerca, né, vai fazer 4 anos que está como presidente, mas compõe a diretoria há 10 anos. E vem melhorando muitas coisas dentro do canteiro de obra aqui no Rio de Janeiro. Né? Hoje somos sindicato de referência a nível nacional. Não somos perfeitos em tudo. Não vou falar tudo aqui para agradar vocês. Né? Esse não é o nosso compromisso. Não estamos aqui para levar a categoria a uma aventura. Em si, correr atrás pelas condições do trabalhador, seja econômico e social, com os pés firmados, sem lesar nenhum trabalhador. Não viemos aqui dentro do canteiro botar dificuldade para colher facilidade, que é a famosa propina. Vivemos e mantemos o sindicato através da contribuição do trabalhador, que sai todo mês aí do contra-cheque do trabalhador, como do mestre Zé de Almeida, que trabalhou 40 anos no trecho, que vai passar um pouco aqui também das condições da palestra referente à convenção coletiva. Então vou dar um início aqui, né, para explicar ao trabalhador como é feito a convenção coletiva, depois vou passar aqui para o nosso querido Zé de Almeida aqui. Pronto. Todo mês de janeiro o presidente faz o edital, bota no jornal O Dia, jornal Meia Hora. Nós temos um programa na Rádio Manchete, que vai das 10 até meio-dia, todo domingo, onde orienta as leis que está acontecendo em vigor, que estão sendo implementadas, e fala um pouco sobre a convenção coletiva e o dia a dia no canteiro de obra. Bom, última sexta-feira, geralmente de janeiro de todos os anos, tem a Assembleia. E lá vão os trabalhadores, como falou aqui o companheiro Jefferson, anteriormente ao Pacto Trabalhador. E lá os trabalhadores começam lá a dar as opiniões. Né? Um pediu um tique gás lá, né, gás de cozinha por mês, outro começou a levantar a mão, questionou o posicionamento do sindicato em lutar só para 12% de reajuste, pediu a 15%. Nosso ticket lá a gente estava lutando para 200, outro levantou a mão, pediu, né, 250, outro pediu 300, e isso vai sendo colocado lá na redação, as reivindicações do trabalhador. Só que lá esse ano foi cerca de 700 a 800 pessoas, e assinaram um documento, que é a nossa ata de assembleia, as 700 pessoas. Tendo em vista que a gente tem mais de 100 mil trabalhadores da nossa categoria aqui, né? Só foi cerca de 700. Olha o patamar aí como é que foi. Olha o interesse do trabalhador, foram 700. E lá o trabalhador reivindicou, questionou, etc e tal. Tudo que foi solicitado pelos trabalhadores aqui para a gente lutar, a gente colocou no papel. Depois que a gente tem a nossa reunião, nosso sindicato é obrigado a marcar uma reunião com o sindicato das empresas, né? Sindicato que representa todas as empresas no Rio de Janeiro que estão atuando aqui. Então lá existe o sindicato lá, o Sinduscom, que é o sindicato patronal. O nosso sindicato luta para quê? Dos trabalhadores. Por maior reajuste, por melhor ticket, para melhor condição do canteiro de obra, enfim, uma melhor advivência. E o sindicato patronal luta para quê? Para ter um maior lucro, para ter um maior ganho, né? Para ter uma maior rentabilidade, para evoluir, para crescer, para pegar mais canteiro. Então é assim que se funciona, infelizmente, o capitalismo, né? A gente vive no capitalismo, não vive no comunismo, né? O capitalismo funciona dessa forma. E lá é marcada, lá depois da nossa assembleia, uma reunião junto com a empresa,
Do lado senta a empresa, do outro lado senta o nosso sindicato lá, nosso presidente, diretores, e do outro lado, quem representa lá o sindicato das empresas. E ali começa uma guerra muito longa, né? Esse ano foi 6 reuniões com ele, que na primeira eles queriam dar apenas 5,8% de aumento salarial para o trabalhador na primeira reunião. Né? Quem participou e participa sabe como é que é. A inflação nossa bateu 5,4%, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidores, que é o INPC. Daí que começa a tirar uma margem para ter um reajuste salarial. E às vezes o trabalhador não sabe. Então tira o INPC, eles quiseram dar só 0,4% de aumento. Na segunda reunião, pouco aumentou, foi para 6%. Na terceira, pouco aumentou. Na penúltima reunião que teve, o nosso reajuste estava em 7 e poucos por cento. Entendeu? Fora da nossa realidade, fora da nossa expectativa. E o nosso sindicato queria só 7,4%, nosso presidente? É óbvio que não. É óbvio que não, mas a gente depende só do nosso presidente? A gente depende só do trabalhador? A gente depende que as empresas, né, o sindicato das empresas, fique consciente e comece a liberar um pouco desse capital para a mão do trabalhador, mas é difícil mesmo. É difícil. Só Deus sabe como é que é. Só quem está lá e vive sabe como é que é. E às vezes eu entendo uma insatisfação ou outra do trabalhador, que o tique está baixo, que o salário está baixo, tal. Né? Por mais que a gente pode bater no peito e falar que o servente ganha R$ 1.144, que está ganhando mais que o professor do município, que está lá instruindo nossos filhos, mais que o professor do estado, que está lá de noite lá, tentando lá fazer a formação do segundo grau aos estudantes daqui do Rio de Janeiro. A gente tem um servente que ganha mais do que os nossos professores aí. E o professor precisa aí, ó, mais de 4 anos de faculdade, né, desembolsar um dinheiro, estudar, tal. Não que o servente não mereça. Se esse salário chegou, que é a origem do servente, foi porque teve uma luta, meu irmão. Nosso sindicato vai fazer 84 anos de vida. 84 anos de vida. Né? E de um tempo para cá, depois de quase 80 anos, que conseguiu colocar esse ticket aí de 100, que era 180 até o mês passado, que agora vai ser 200 a partir de setembro, né? Com muito custo. Como colocar que eu comprei o gesto aqui para o pessoal aqui. Né? Nós temos que enebriar algumas condições, né? Bater na mesa para ter o ticket, porque fica difícil. Mas aí só de conceber o ticket para o trabalhador, aí as empresas, não, vamos fornecer o ticket. A gente está vendo que está ficando mais, né, mais ansioso aqui, vamos fornecer o ticket. Mas com algumas condições. Aí a gente fala, que condições é essas? Se o trabalhador faltar, perde. Se o trabalhador for para o médico pegar atestado médico, perde. Se o trabalhador for para o enterro do filho dele, perde. Se o trabalhador for para o enterro do pai dele, ele perde. Se o trabalhador for mesário, na eleição ele perde. Se o trabalhador se acidentar dentro do canteiro, ele perde. Né? E lá no passado, o que a gente fez? Se fosse, ia ser assim ou não ia ser assim, lá no passado. E o que a gente fez? A gente aceitou. É melhor a gente ter uma coisa, que era lá na época R$120, lá no passado, do que não ter nada. Né? Porque eu falo, a obra começa da fundação da terraplanagem. A obra não começa do acabamento. E nós conseguimos instituir o ticket a favor do trabalhador com algumas condições que eu falo é ruim. A gente não está aqui para falar que está muito bom para o trabalhador não, pô. Longe disso. Mas a gente tem uma data certa para estar lutando. Que é na nossa Assembleia Salarial, que é lá em março, é lá em janeiro, que vai de janeiro até março essa guerra, etc e tal. Então, com o tempo para cá, a gente conseguiu melhorar. O que a gente melhorou? Hoje, se o trabalhador se acidentar aqui no trecho aqui, né? Ele se acidentar aqui no trecho, é um acidente de trabalho. Ele for para o médico, né? Ele pegar 2, 3 dias lá com o atestado médico, o ticket dele continua mantido. Ponto. Avançamos, não tinha isso, esse ano avançamos. Ponto. Mas infelizmente, se o trabalhador acordou 3h30 da manhã, cheio de febre, dor de garganta, tal, não veio trabalhar e foi para um hospital, se consultou, etc e tal, pegou um atestado médico, o salário dele ele não vai ter perda, mas ele perde no ticket. Nós gostamos disso? É óbvio que não. Mas foi até onde a gente chegou esse ano. O que a gente quer lutar para a próxima convenção do ano que vem? Acabar com isso, pô. Né? Colocar só falta justificada. O que é falta justificada? O trabalhador tomou uma caninha lá no domingo, viu o jogo do Flamengo, ficou feliz. Flamengo campeão lá da Copa do Brasil, não veio trabalhar, esse cara faltou.
sem justificativa. Ou não quis vir porque não quis vir. Né? Nesse caso, o trabalhador perder. Aí tudo bem, está certo, está corretíssimo. Mas não chegamos ainda a essas condições. Né? Aqui, por exemplo, se o trabalhador, a mulher dele concebeu um filho, o filho dele nasceu, ele tem por direito 5 dias corrido em casa. Nesse caso, não perde ticket. Ponto. Avançamos nisso. Se porventura o pai dele falecer, né, o ascendente dele, ele vai ficar 3 dias em casa, ele não perde. Se ele perder a esposa, se ele perder o filho, ele vai ficar 3 dias em casa, ele não perde. Então tem algumas condições aqui que a gente conseguiu avançar. Mas infelizmente o atestado médico do companheiro lá, né, que é trabalhador, que é labutador, que soa a camisa que veste da empresa, quando pega uma febre lá e não vem trabalhar, mas vai para o médico e pega o atestado médico, o salário dele fica garantido, mas nessas condições ele perde o ticket. Né? Tem outras condições aqui que a gente conseguiu avançar na questão do salário maternidade, né? Enfim, do auxílio doença a gente perdeu. Então a gente está construindo, antes não tinha essas condições, né? Hoje já tem. Então a nossa luta para o ano que vem é o quê? É chegar e tentar, lutar. Falta de empenho do lado de cá não vai faltar. Só não posso chegar aqui e garantir para vocês, ó, a partir do ano que vem, meu irmão, com atestado médico ninguém perde. Porque eu botei um princípio. Primeiro é o caráter. Segundo que eu ando de ônibus com vocês, ando de trem, ando de metrô. Então eu quero poder olhar na cara de cada um, né? E ter a certeza que eu estou falando aqui é a pura verdade para o trabalhador. Né? A gente não vai fazer como um ou outro que leva o trabalhador. Né? A aventura é uma falsa expectativa e no final da conta quem paga é o trabalhador. Essa é a condição aqui. Onde eu vou deixar o Zé falar. A gente não vai fazer que o trabalhador ir para uma aventura, né? Ou ir para uma aventura e quem perde lá no final do mês lá é o trabalhador. É complicado mesmo. Então avançamos na questão do ticket. Outra coisa que a gente avançou, um tempo para cá, foi o Vale Transporte. Né? Todo mundo aí fora aí, quem trabalha no hospital, no shopping, na agência de carro, no mercado, todo mundo paga, desconta 6% de Vale Transporte. Nosso sindicato aqui foi o pioneiro a arrebentar aqui a questão do desconto do Vale Transporte, jogar para 5, jogou para 3, e de 3 anos para cá o trabalhador só é descontado 1% do salário base de Vale Transporte. Se o servente ganha R$ 1.144, ele vai descontar R$ 11,44. Não vai descontar, como outro sindicato aí afora, mais de 60 conto, quase 70 reais. Então, bem ou mais, 60 conto que bota no bolso. O carpinteiro, pedreiro profissional que ganharia em torno de 1.500 alguma coisa, só vai descontar R$ 15 e alguns centavos. Né? Se fosse descontar 6%, como acontece em outro sindicato, estaria descontando mais de 100 conto. Mas só desconta 15, bem ou mal bota quase, né, 90 conto aí no bolso a mais, só de não ser descontado. Então avançamos nessa questão. Não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite, como eu estou falando aqui. Foi a 5, foi a 4, foi a 3, foi a 1, continua sendo 1. Será que ano que vem vai continuar 1%? Não posso afirmar para vocês. A luta vai ser de manter, que esse ano eles tentaram aumentar para 5% o sindicato patronal. E aí? Se a gente dá uma hora de 7, a gente não pode retroceder. A gente tem que avançar, a gente tem que construir. E a convenção coletiva de trabalho, meu irmão, é que nem uma obra. Isso aqui não para. Todo ano tem que ser reformulado. As causas econômicas e as sociais em 2 em 2 anos. Então, tivemos, né, essa linha de raciocínio, tivemos essa evolução. Estou contando essa história para o trabalhador entender a evolução que acontece. Que muitos não sabiam aqui, como eu falei aqui um minuto atrás aqui, como é que era a negociação. E isso é um embate entre os dois sindicatos, meu irmão. Né? Avançamos na alimentação. Costumo falar aqui, o Zé me conta muito isso aqui. Né? Meu pai e meu avô, falecido vovô. Né? O Ricardo, né? O Zé, o morador de Santa Cruz, minha avó era de Sepitiba. Meu avô contava. Pegava o ônibus de Sepitiba para pegar o trem em Santa Cruz, e Santa Cruz soltava em Madureira, né? De Madureira pegava o ônibus lá para Barra, lá para construir. Isso há muito tempo atrás, há um tempo atrás.
Não tinha nenhuma obrigação das empresas, por força de convenção coletiva, em dar comida. E a passagem. E como é que era a comida lá no passado? Cada um bancava a sua. Né? Os novos que estão chegando aí como eu, estamos sentando na janela como diz ditado popular. Né? Então lá no passado tinha que pegar lata de Nescau, botar lá o feijão, o arroz, o ovo já caía redondo, tampava a latinha, descia lá o trem, descia lá com o ônibus, etc e tal. Chegava na obra, não tinha um lugar para o cara se alimentar decentemente. Não existia vale transporte, porque não existia fiscalização do sindicato. E o Ministério do Trabalho não vinha junto. Hoje o Ministério do Trabalho está aí porque o sindicato pressiona. Né? Eles mesmo falam, o sindicato está muito à frente aqui no Rio de Janeiro. Executa a palestra, fala de segurança do trabalhador, faz anos de obrigametria, etc e tal. Então, voltando com a comida, avançamos na questão da comida. Que era complicado ver o trabalhador chegar dentro da obra, não ter um refeitório, tinha que improvisar aquela caixinha de madeira, botar aquela lâmpada lá e a comida lá para esquentar. Quando ele descia de edificação, eu vinha do trecho lá, tinham roubado o ovo do cara, às vezes tinha dado metalagada ali na comida. Chegava na obra, às vezes não tinha nem madeira para fazer a estufa, tinha que esconder a comida no cantinho, no mato. Chegava lá, o rato já estava rotando a comida, já tinha comido tudo, gambá, etc e tal. Então era complicado, né? Às vezes a comida estava estragada quando dava meio-dia. Muitas vezes esse homem aqui me falou aqui, que teve que deixar a comida em casa, e descer de barriga vazia, ficar o dia todo com fome até 7, 6 horas da noite, porque não existia comida dentro do canteiro, e o salário era defasado, era uma inflação filha da mãe. Então avançamos pra caraca, tá entendendo? E temos que avançar mais. Se a gente falar aqui que o sindicato Sintra-Poste Rio está satisfeito, é mentira. Mas mais uma vez eu fiz aqui, não vamos levar o trabalhador a uma aventura. Tudo tem uma época para lutar. E a época de lutar é na época do reajuste salarial, na época da Assembleia. Esse é um ponto aqui que eu tenho que frisar. Então avançamos na questão da alimentação, avançamos no café da manhã. No café da manhã foi o nosso sindicato, que eu bato com orgulho de falar aqui, que fez o feriado, fez o café da manhã ser fornecido pela primeira vez no Rio de Janeiro, foi por força de convenção coletiva de trabalho. Lá atrás, né, onde depois veio lá um vereador e lutou para isso servir para todos os trabalhadores do município. E hoje aqui a gente sacramentou que o café tem que ser fornecido no mínimo de um copo com leite e café, 2 pães com margarina, manteiga e uma fruta. Né? Tem empresa que quer dar uma mortadela, um presunto, etc. e tal, bato palma. Né? Tentamos esse ano na convenção coletiva de trabalho fazer com que as empresas tinham que fornecer o queijo, o presunto, ou a mortadela ou o ovo. Sabe o que eles falaram? Não, negativo. Vamos discutir isso para o ano que vem. Porque vê custo, só vê o trabalhador como número. Então é muito mais complicado em lutar, quando a gente depende de terceiro. Né? Mas já conseguimos né, balizar, né, fazer uma fundação de ter o café e não pode ser mais tirado. Porque lá a gente lutou lá no passado para virar uma lei municipal, e essa lei municipal não vai ser mais derrubada. Outra questão que a gente avançou, que a gente lutou, que foi o nosso sindicato também, que fez amarrão na convenção coletiva de trabalho, que foi que terceira segunda-feira de outubro de todos os anos é feriado da Constituição Civil, é feriado do trabalhador da Constituição Civil. E quem conseguiu essa proeza foi a gente, né? Onde tinha lá a Graça Pereira lá, que apoiou essa nossa reivindicação, pegou um documento para ela e falou que ia lutar, e fez um compromisso com a nossa categoria e avançou naquela questão. Tivemos um feriado da Constituição Civil toda segunda-feira, a terceira segunda-feira agora de outubro, né? O trabalhador não trabalha. Não trabalha e vai para a nossa festividade, que vai ser lá na quadra de samba da Unidos da Tijuca, lá na Leopoldina, perto da rodoviária. Onde ano passado a gente teve o prazer de sortear 2 carros. Né, para o trabalhador, sem o trabalhador pagar nada, ele só mostra o contra-cheque de identidade e entra. Bebe, come, se diverte, leva a criançada sai lá com brinde, sai com doce, né? Trabalhador lá, foi mais de 200 brindes sorteados para o trabalhador. Monta um carro, televisões, vários eletrodomésticos lá, computador, notebook, tablet, etc e tal. Quer ver o trabalhador aqui estava lá, não foi, companheiro? Se eu estiver mentindo, a voz aqui está aberta para ele. Então foi um avanço, antes que não existia isso. Antes o trabalhador ia para a festa lá do sindicato e comia macarrão com molho.
Né? Hoje já come um churrasco, arroz e feijão, a mulher acompanha um farofa, tem uma dignidade, toma essa